Este é o primeiro vídeo deste canal, então eu gostaria de pedir a todos vocês que se inscrevam no canal, que compartilhem, que me ajudem a divulgar e sejam todos bem-vindos. A tirania suprema numa sociedade não é controlada pela lei marcial, é controlada pela manipulação psicológica através da qual a realidade é definida de tal forma que as pessoas que nela vivem nem mesmo percebem que são prisioneiras, nem mesmo cogitam a existência de outras coisas fora do seu habitat. Este trecho foi extraído do livro Mensageiros do Amanhecer, de Bárbara Marciniak. Bom, para vocês terem uma ideia, uma vez eu falei para uma pessoa que no futuro não existiria mais dinheiro. E essa pessoa me respondeu o seguinte: bom, então no futuro todo mundo vai morrer de fome, porque ninguém mais vai trabalhar. Esta é a ideia que as pessoas têm. Ou seja, para vocês terem uma ideia, no filme Jornada nas Estrelas é abordado este tema. Inclusive, na série Voyager, tem um dos episódios onde eles falam, né? Quer dizer, eles estão no futuro, aí eles dizem, bom, no passado, quando existia dinheiro, né? Porque ali não existe mais. E eles estão o quê? Dentro de naves espaciais, viajando pelo espaço-tempo afora, ou seja, estão trabalhando. Mas as pessoas na nossa sociedade, na sua grande maioria, não conseguem imaginar uma realidade diferente. Elas acham que o mundo é isso aqui, que tem que ser assim e que não tem como viver de outra forma. E tudo isso acontece porque existem entidades nesse planeta, entidades que nos controlam, ou seja, os controladores, os chamados controladores. E estes seres, eles se alimentam do nosso corpo emocional. Então, para tanto, vamos imaginar o seguinte: nós, seres humanos, nós somos como um aparelho transmissor e receptor. Vamos imaginar, para ficar mais claro, um rádio. Um rádio a gente tem o dial, né? Aquele dial que a gente movimenta, que a gente pode colocar AM, FM, ou pode selecionar a música que a gente gosta de ouvir, vamos supor, um rock, um new age e tal. Só que no nosso caso, essas frequências elas são completamente controladas. Então, nós estamos vibrando em apenas determinadas frequências bem negativas, porque eles controlam toda a sociedade para que a gente não consiga sair dali. E a gente passa, através dessa lavagem cerebral, a acreditar que é só isso que existe, que não tem outra maneira de se viver. Aliás, inclusive, no filme Guerra nas Estrelas, o mestre Yoda, ele fala justamente isso, que o medo gera a raiva gera o ódio gera o sofrimento. E o sofrimento, por sua vez, geram todas as doenças físicas que vão sucumbir mais tarde na morte do nosso corpo físico e desta forma gerando mais problemas e mais desgraceira, vamos dizer assim, para os nossos familiares, para os nossos amigos. Então, por exemplo, esses seres, eles se infiltraram em todos os segmentos da nossa sociedade. Então, por exemplo, nas religiões, no sistema educacional. Então, no sistema educacional, por exemplo, nós ficamos anos de nossas vidas estudando em escolas, em universidades, para aprender um monte de bobagens que não vão servir para nada, a não ser competição, para competir com os outros. Então, as universidades, elas formam profissionais que depois irão entrar para o mercado de trabalho e irão competir com os outros. Aliás, para entrar para uma universidade, nós já temos que passar pelo vestibular, que é competição novamente. Tudo isso é feito para causar justamente isso, o medo, o pânico. E uma das maiores invenções desses seres foi justamente a televisão, que foi criada, foi inventada no tempo da Segunda Guerra Mundial, que era justamente para controlar as massas. E o que nós temos na televisão? Principalmente, vamos pegar os noticiários. Os noticiários, eles nunca dizem nada de bom, eles nunca nos dão uma notícia boa. Todas as notícias são sempre para nos deixar
num estado de medo, de pânico, numa tristeza, enfim, porque o que a gente vai fazer? A gente olha o noticiário, é só guerras, corrupção, violência, e o que a gente vai fazer diante disso? Nós somos completamente impunes, então esse noticiário nos dá justamente essa sensação de impunidade que nos leva ao medo. Bom, esses seres que nos controlam, eles se alimentam do nosso corpo emocional. Portanto, eles fazem com que a gente fique vibrando numa energia negativa. E hoje em dia, eles nem sequer mais precisam muito da televisão. Eles utilizam... Mas como se não bastasse esse noticiário extremamente negativo, hoje em dia eles se utilizam de uma outra técnica muito eficaz, que são os filmes. Os filmes também todos são feitos para que a gente, vamos dizer, se emocione. Então todos os dias milhares de pessoas jorram, né, para a atmosfera sentimentos emocionais de tristeza, de medo, de pânico, enfim, sempre reforçando aquela ideia de que o mundo é assim. Eu até sugiro para vocês, tem um filme antigo, tá, que eu acho que é de 1998, 99, por aí, que eu acho assim, na minha opinião, tá, o melhor filme que o Jim Carrey já fez, que é o Show de Truman. E ele agora está passando no Netflix. Então, eu sugiro a vocês que assistam, porque ali vocês vão ver como é que o controle é feito. Claro, aquilo ali é uma ficção, mas como eles controlam, da maneira como eles controlavam o Truman para que ele vivesse naquele ambiente totalmente controlado. Dessa mesma maneira, nós somos controlados há milênios e ninguém está sabendo disso. A maioria das pessoas não sabe, agora que elas estão começando a despertar. E por que isso está acontecendo? Porque nós estamos numa transição planetária que dura mais ou menos uns 300 anos. Essa transição planetária, ela começou lá por volta de 1750, mais ou menos, tá? Não quer dizer que seja exatamente, mas enfim. Naquela época estava acontecendo na França a Revolução Francesa, que tinha como lema liberdade, igualdade e fraternidade. Ali começava a surgir esse sentimento, né, de mudança. E hoje nós estamos mais ou menos nesse final dessa transição. Dizem que ela vai até 2050, mais ou menos, né? Mas nós podemos ver pelos acontecimentos do mundo, e principalmente aqui do Brasil, a gente consegue ver o que está acontecendo. Todas as coisas estão aparecendo. Então, esse horror todo que nós estamos vendo todo o santo dia, sempre aconteceu, sempre existiu. Só que nós não sabíamos, porque não nos era mostrado, era escondido. E agora está começando a aparecer. Por que isso está acontecendo? Porque a Terra ela está passando por um processo de mutação eletromagnética. Na verdade, é a Terra, o planeta Terra, que é um ser vivo, que muitos chamam de Gaia, justamente por isso, porque é um ser vivo. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, imagine, nós, por exemplo, quando reencarnamos, nós reencarnamos num corpo físico, um corpo biológico. E existe um ser, uma consciência, que ao invés de encarnar num corpo físico, encarnou num planeta. Portanto, no universo tudo é vida, tudo tem vida, tudo são consciências. E o planeta Terra é uma consciência. E esta consciência é que está indo para a quinta densidade. Sendo assim, nós temos a oportunidade agora, em função de toda essa mutação eletromagnética que está acontecendo no planeta, nós temos a oportunidade de pegar uma carona com este planeta e também irmos para a quinta dimensão. Claro que quem está, vamos dizer assim, preparado para isso, né? Algumas pessoas, infelizmente, não fizeram essa opção, ou seja, não querem reencarnar agora. Ok, tá tudo certo. Mas para aquelas pessoas que querem reencarnar, que querem ascensionar,
Quando eu falei reencarnar, entendo ascensionar. Tá? Então, para aquelas pessoas que querem, neste momento, ascensionar, elas poderão fazer isso. Então, essas pessoas que estão começando a despertar em função de todas essas mutações eletromagnéticas, elas estão, na verdade, afetando outras pessoas que estão à sua volta e estão tentando fazer todo um trabalho para que mais pessoas consigam acordar. Então, o que significa isso tudo? Significa que estas pessoas estão começando a vibrar numa frequência diferente, numa frequência mais elevada. E o que significa essa frequência? Significa conhecimento, luz e informação. Ou seja, toda vez que essas pessoas começam a mudar esta frequência, elas modificam, afetam todo mundo que está à sua volta e elas estão começando a ir em direção à luz. Ou seja, nós podemos dizer que nós estamos indo em direção à luz, nós estamos indo para o caminho para casa, nós estamos voltando para casa. Ou seja, como dizia na Bíblia, né, como diz na Bíblia, nós estamos voltando à casa do Pai. Fiquem com Deus. Namastê.